Capítulo 3. Sincronia. Como seu futuro está em sua mente agora. O falecido professor Carl Jung, em seu prefácio a uma edição do I Ching, define a sincronia da seguinte maneira: a sincronia encara as coincidências de eventos no espaço e tempo como significando algo mais do que o mero acaso, ou seja, uma peculiar interdependência de eventos objetivos entre si, assim como os estados subjetivos psíquicos do observador ou observadores. Assim por dentro, assim por fora. Tudo o que acontece em seu mundo objetivo ou manifesto coincide com impressões feitas no subconsciente. Em outras palavras, as experiências objetivas são um reflexo matemático do estado de consciência. O estado de consciência representa o que você pensa, sente, acredita e aceita mentalmente. Representa a soma total do condicionamento e impressões conscientes e subconscientes. O I Ching e a sincronia. O hexagrama que você recebe quando formula uma questão revela o seu estado de consciência e explica simbolicamente o que se seguirá objetivamente, como uma decorrência do conteúdo do subconsciente. O estado psíquico e o evento externo. Enquanto escrevo este capítulo, a chuva está caindo intensamente aqui na Califórnia meridional, provocando inundações em muitas áreas e o desabamento de inúmeras casas. Conversando hoje com um jovem, ele me contou que algumas semanas estava em Nova York a negócios e que uma noite, ao dormir, teve um sonho em que viu e sentiu sua casa desmoronar e ser arrastada pelas águas. A esposa e o filho estavam correndo perigo de morrerem afogados e gritando por socorro. Ele despertou abruptamente, telefonou para a esposa e disse-lhe que saísse da casa imediatamente. Determinou-lhe que fosse para um hotel em Los Angeles e avisasse as autoridades. Ela fez o que o marido mandava, fugindo com o filho, as joias e alguns outros pertences que podia carregar. 2 horas depois, a casa desmoronou, exatamente como o marido vira em seu sonho. Neste caso, o evento objetivo, o desabamento da casa, coincidiu com o sonho ou estado subjetivo. Não há tempo nem espaço na mente. Como ele estava subconscientemente em contato com a esposa, rezando por orientação e proteção mútua, a sabedoria do subconsciente revelou-lhe o perigo imediato. Agindo rapidamente com base nessa visão, ele foi o instrumento na salvação das vidas da esposa e filho. Esse é um exemplo de sincronia, quando o estado subjetivo da mente torna-se paralelo ao estado objetivo. Da mesma forma, a consulta ao I Ching revela eventos antes que ocorram objetivamente. A sabedoria do subconsciente tudo sabe e tudo vê. Quando o homem nele confia implicitamente, recebe avisos e impulsos que o abençoam de incontáveis maneiras. A sincronia do I Ching salvou-lhe a vida. Um conhecido meu, que ia de vez em quando a Las Vegas para jogar na roleta, foi recentemente convidado por um amigo a acompanhá-lo num voo charter àquela cidade. Ele consultou o I Ching e recebeu o hexagrama 54, a donzela casadora, que indicava infortúnio. Ele recusou o convite e os eventos subsequentes confirmaram a acurácia do I Ching. Na volta, o avião perdeu-se numa tempestade de neve em algum lugar nas montanhas de Nevada. Até hoje, ainda não se descobriu qualquer vestígio do desastre,
apesar de 30 a 40 aviões terem vasculhado a região por muitos dias. O hexagrama falou a esse meu conhecido simbolicamente. Ele já era casado, assim transferiu o significado para se ajustar à sua indagação, que seria um casamento ou união psicológica com um grupo a caminho de Las Vegas. Seria uma concordância mental e emocional de sua parte, constituindo um casamento mental. Ele deduziu de interpretação do hexagrama 54 que seria uma experiência desditosa e agiu de acordo. Como desenvolver as intuições? Você deve acreditar com toda sinceridade e não apenas fingir acreditar que a inteligência infinita o está guiando e orientando por todos os caminhos e em todos os seus pensamentos, palavras e atos. Quando isso acontecer, você será levado pela estrada certa. Artistas, poetas, escritores e inventores escutaram a voz da intuição. Os estudiosos do I Ching aprendem a ouvir a voz da intuição. A palavra intuição significa ensinando de dentro. Também significa audição interior. A palavra mais antiga para revelação significava aquilo que é ouvido. Isso quer dizer que a inteligência suprema interior reage como um sentimento, uma percepção, pressentimento irresistível, sugestões e avisos, que você escuta e obedece. Há ocasiões em que a intuição surge como uma ideia súbita na mente. Você ouve a voz frequentemente. Muitas vezes é uma voz cuja textura, cor e substância você pode ouvir tão nitidamente quanto a voz que sai do rádio. Ele ouviu o número místico 44. Um jovem que acabou de voltar da Europa e possui um bom conhecimento do I Ching contou-me como ficou loucamente apaixonado por uma moça na França. Diz que ela era cativante, encantadora, fascinante e sedutora. Na fala, maneirismos, gestos. O próprio rapaz comentou: senti-me pelo avesso de tão apaixonado. Ela começou a pressionar para casarem imediatamente. Uma noite no hotel em Paris, quando estava dormindo, o jovem viu um homem apontando para o número 44 no I Ching, e a voz disse: leia e dê atenção. Ele acordou aturdido e abriu o I Ching que sempre leva consigo. Examinando-o, concluiu que a instrução era para não prosseguir no casamento planejado. Rompeu o noivado. No dia seguinte, quando estava deixando o hotel, apareceram 2 detetives franceses querendo saber do paradeiro de sua ex-noiva. Informaram-no de que as polícias de 3 países estavam à procura dela, por vários crimes. Ela já fora casada com 4 ou 5 homens, em países diferentes, sem se divorciar de nenhum. O subconsciente do rapaz atendeu-o através de um hexagrama que sabia que ele iria obedecer. Foi uma intuição sob a forma do hexagrama número 44. O subconsciente procura protegê-lo. No caso, conhecia os motivos ocultos da mulher. A Bíblia expõe o funcionamento do subconsciente da seguinte maneira: porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versículo 9. É verdade que os caminhos pelos quais o subconsciente responde aos pedidos estão além de nossa descoberta. Por que ocorrem as predições de Kahuna e psíquicos? Esta é uma pergunta que me formularam com frequência. Recentemente, uma mulher contou-me que um Kahuna, sacerdote havaiano, leu sua mente com perfeição e previu muitas coisas.
E a mulher acrescentou: logo depois que voltei da ilha, fui procurar uma cartomante irlandesa em Los Angeles. Ela pôs as cartas e previu quase exatamente as mesmas coisas que o Kahuna. E tudo aconteceu exatamente como os dois tinham previsto. A resposta à pergunta e como acontece. Estudando cuidadosamente a resposta a esta pergunta, vamos descobrir que é fácil compreender. Não há nada de misterioso e estranho. É possível para uma pessoa intuitiva, psíquica, num estado mental passivo ou receptivo, uma espécie de semitranse em que o consciente fica parcialmente suspenso ou temporariamente inativo, drenar o subconsciente de outra pessoa, revelando tudo ao consciente. Em outras palavras, no estado passivo, uma pessoa sensitiva ou altamente intuitiva sintoniza com os temores, impressões, estados desejáveis, aceitação subjetiva de casamento, divórcio, viagem, ações judiciais e várias outras impregnações, sejam quais forem. O psíquico que está sintonizando com seus sentimentos e decisões subjetivas traduz esses ânimos e convicções em sua própria linguagem, prevendo o futuro de acordo. Seu celeiro e memória. O subconsciente é um celeiro de memória. Você aceita muitas sugestões e convicções sem que a mente consciente esteja inteiramente a par. As pressuposições, convicções e crenças subconscientes são consumadas no mundo objetivo mais cedo ou mais tarde, a menos que isso seja alterado pela prece científica. O futuro está em sua mente agora. Você é o que pensa durante o dia inteiro. O pensamento e a sua manifestação são uma única coisa na mente. Se você está cogitando de um divórcio, por exemplo, isso já ocorreu em sua mente e pode ser percebido e interpretado por um bom médium ou psíquico. O mesmo pode acontecer com todo o conteúdo do seu subconsciente, provavelmente não 100%, mas pelo menos 90% ou mais, por um eminente psíquico ou intuitivo. Os planos, decisões, viagens e contratos que estão agora em sua mente ainda não ocorreram no plano tridimensional. O tempo se desloca lentamente do plano quadridimensional para o tridimensional, mas as coisas já ocorreram em sua mente, que transcende tempo e espaço. Em sua mente, o pensamento e o fato consumado são a mesma coisa. Os desejos, ideias e pensamentos possuem forma e substância em outra dimensão da mente. São tão reais quanto a sua mão e podem ser vistos. O I Ching e suas predições. Quando você usa o I Ching, está ativando o subconsciente. Sendo receptivo e passivo, sincero mentalmente, está obtendo uma resposta do subconsciente. É uma espécie de meio mecânico para extrair respostas, que são apresentadas em linguagem figurativa e simbólica, um tanto parecida com a da Bíblia. Predições para um grupo, nação ou mundo. O I Ching dá respostas baseadas na natureza da pergunta, pois lida com a mente subjetiva universal, da qual fluem todas as coisas, de onde vêm todas as coisas, para a qual todas as coisas são conhecidas, que impregna todo o espaço. O subconsciente está unido a essa mente universal, que é onipresente. Portanto, é possível prever as coisas para uma raça, nação ou grupo, assim como para o indivíduo. Por quê? Porque a maioria dos seres humanos não muda muito. Todos vivem com as mesmas crenças antigas, as mesmas tradições antigas e conceitos raciais, os mesmos ódios, preconceitos e medos. Adotam mais ou menos um padrão predeterminado
que pode ser facilmente visto pela sintonia psíquica ou intuitiva com o inconsciente coletivo das massas. Nostradamus penetrou no inconsciente coletivo no século XVI e fez as mais espantosas predições, sob a forma de quadras, muitas das quais se consumaram com uma acurácia impressionante. Ele anunciou homens como Hitler, para quem usou um anagrama. Richter descreveu com precisão Mussolini e muitos outros. Previu o grande incêndio de Londres e também o bombardeio dessa cidade na Segunda Guerra Mundial. E fez as predições séculos antes que tais eventos ocorressem. O futuro está realmente em nossas mentes agora, mas pode ser mudado. Não existe um destino inexorável. Nada está predeterminado. Como o I Ching ressalta, podemos mudar nosso futuro, sintonizando com Deus e entrando em harmonia com o poder cósmico do universo. Quando isso acontecer, teremos assegurado um futuro de felicidade, saúde, paz e uma vida mais abundante. O I Ching e as predições negativas. Quando você pede ao I Ching para comentar os seus planos e decisões atuais ou o resultado de determinados desejos, ele lhe revela o estado mental que você tem no momento. Vamos supor, por exemplo, que ele lhe preveja infortúnio. Isso pode significar que sua motivação está errada ou que você é governado por alguma emoção ou impulso irracional. É claro que, em tais condições, o resultado não poderia ser benéfico. Pense o bem e o bem se seguirá. Pense o mal e o mal se seguirá. O I Ching revela se você se desviou das leis da harmonia e da regra áurea, que é uma lei cósmica. Recomenda o retorno ao caminho certo e o perdoa, assim como os outros. Volte a se aliar ao ser infinito dentro de você e deixe que o oceano infinito da vida, amor, verdade e beleza flua através de você. Quando isso acontecer, o infortúnio se transformará em sorte e o resultado será harmonioso e vitorioso. Lembre-se de que seu ego superior é tal, ou Deus, que sempre procura protegê-lo. Como neutralizar as predições negativas? As profecias de Nostradamus no século XVI ou as dos astrólogos, médios, videntes, psíquicos e sensitivos modernos do mundo inteiro nada significariam e poderiam ser desafiadas e provadas e verídicas se os homens soubessem como rezar. Poderiam assim mudar seus subconscientes e, consequentemente, seus destinos. E como arrancar as ervas daninhas do jardim a fim de que apenas as lindas flores possam crescer. O homem de mentalidade espiritual, ao tomar conhecimento de algo que não deseja que aconteça, muda o princípio, e mudando o princípio, muda também o fim. Isso é feito pela lei da substituição ou prece. Ao invés de rezar para que alguma coisa deixe de existir, ele reza para que a condição que deseja passe a existir. Torna-se um produtor. Você reza ao pensar do ponto de vista das verdades eternas e princípios da vida. Como faz ao compreender que a inteligência infinita guia e orienta cada um. O amor divino povoa a alma. A harmonia divina governa a mente e o corpo. A lei e ordem divinas governam a vida. O amor divino caminha à frente de cada um, tornando o caminho reto e perfeito. Pensar, falar, agir e reagir do ponto de vista da única presença e poder é a verdadeira prece. Esse padrão de prece, frequentemente repetido, com sentimento e compreensão, anula todos os padrões negativos do subconsciente, tornando todos os caminhos de sua vida uma verdadeira estrada para Deus. Como ela inverteu a predição.
Uma conhecida minha foi informada por uma cartomante de que a carta da morte, o As de Espadas, indicava que seu filho morreria dentro de alguns dias. O menino estava gravemente doente há algum tempo e não reagia ao tratamento médico. Essa mulher foi para casa e pôs-se a afirmar incisivamente para o filho adormecido no berço: Você é um filho de Deus. Deus é a vida e essa é a sua vida agora. Deus vive, se move e tem seu ser em você. Você vive, você se move e tem seu ser em Deus. O poder curativo de Deus está fluindo por você agora e dou graças pela cura milagrosa que sei e creio que está ocorrendo agora. Num ânimo subjetivo de prece, ela imaginou o filho correndo e brincando, transbordando de saúde e felicidade. Assim fazia por 5 ou 10 minutos várias vezes por dia, sentindo e contemplando a realidade do que afirmava. No segundo dia desse processo de prece, o menino teve uma recuperação extraordinária e ela experimentou a alegria da prece atendida. Enfrentando os fatos. O I Ching, o livro das mudanças, declara simplesmente que cada condição, circunstância ou experiência em nossas vidas são apenas a exteriorização de suposições, crenças e convicções do subconsciente. Você deve também compreender que toda doença, fracassos e acidentes são apenas a concretização de ideias negativas ou medos no subconsciente. Lembre-se sempre que a prece científica pode mudar todos os padrões negativos. Ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1, versículo 18. Pontos a recordar. Ponto 1. A sincronia significa que os eventos subjetivos e os eventos objetivos são paralelos e se relacionam. Ponto 2. Tudo o que acontece em sua experiência objetiva tem um equivalente mental no subconsciente. Ponto 3. O hexagrama que você recebe quando formula uma pergunta ao I Ching revela seu estado mental presente e os resultados que se devem seguir em decorrência do conteúdo de seu subconsciente. Ponto 4. O subconsciente muitas vezes revela o que vai acontecer num sonho pré-cognitivo, pelo qual você vê um evento antes que ocorra. A razão para isso é o fato de o subconsciente ser onisciente e saber o que vai acontecer antes que ocorra. Ponto 5. Os estudiosos do I Ching e os interessados pelas mensagens orientais e místicas ocasionalmente recebem um hexagrama durante o sono, o qual constitui uma resposta a uma prece. É uma dramatização do subconsciente, que sabe intuitivamente a que eles devem dar sua atenção. Muitas vidas já foram salvas seguindo-se os hexagramas revelados durante o sono, assim como com a pessoa desperta. Ponto 6. Intuição significa que a sabedoria do subconsciente pode às vezes falar-lhe em uma voz. Você pode experimentar interiormente um impulso irresistível de fazer alguma coisa ou pode surgir espontaneamente uma ideia, como um súbito relance na mente consciente e racional. Intuição significa que você é ensinado de dentro. Ponto 7. Você pode ouvir a voz interior. Como um homem que recentemente foi aconselhado a consultar o hexagrama 44. Depois de estudá-lo, conseguiu evitar o que seria certamente uma trágica experiência. Os caminhos do subconsciente estão além da nossa capacidade de descoberta.
Esse homem adora a sabedoria do I Ching e, indubitavelmente, seu subconsciente sabia como revelar-lhe a resposta. Ponto 8. O futuro já está na sua mente e pode ser lido por pessoas altamente intuitivas ou psíquicas, no estado passivo que penetram em seu subconsciente e lhe revelam o que está para acontecer. Ponto 9. Lembre-se de que qualquer pensamento, ideia, plano, decisão ou propósito que tenha em mente possui forma e substância. É tão real quanto a sua mão ou relógio. É por isso que podem ser vistos por um clarividente ou sensitivo, pois o princípio e o fim são a mesma coisa em sua mente. Ponto 10. Sempre que usa o I Ching a fim de obter uma resposta, você está, na verdade, ativando a sabedoria do subconsciente, que reage de acordo com a natureza da indagação. Ponto 11. É possível fazer predições para um grupo, uma nação ou uma raça, porque a maioria dos seres humanos não muda muito. As pessoas vivem com as mesmas tradições antigas, as mesmas convicções, repetem interminavelmente os mesmos padrões antigos. Ponto 12. O I Ching revela se você se desviou da lei da harmonia e amor e o aconselha a retornar ao caminho da glória de Deus, vivendo com tal Deus. Assim, estará permitindo que a vida, amor, verdade e harmonia de Deus fluam através de você, proporcionando-lhe a felicidade em tudo o que empreende. Ponto 13. Você pode anular as predições negativas ao sintonizar com o infinito e pensar do ponto de vista das verdades eternas e princípios da vida. Um novo começo é um novo fim, e a negação é eliminada do subconsciente. Ponto 14. Não há destino inexorável. Nada está predeterminado. O pensamento e sentimento controlam seu destino. Uma mulher foi informada por uma cartomante de que as cartas não mentem jamais e que seu filho iria morrer, mas conseguiu anular a predição ao afirmar que a vida do filho era a vida de Deus e que Deus o estava curando naquele momento. Ponto 15. Cada condição, experiência e evento em sua vida não passam da exteriorização de padrões de pensamentos e convicções no subconsciente. Ponto 16. Não faz diferença quanto você tenha errado ou poluído o subconsciente. No instante que inverte o padrão do pensamento e imagem, conformando as coisas que são verdadeiras, desejáveis, nobres, à imagem e semelhança de Deus, há uma reação imediata do subconsciente e o passado é esquecido, nunca mais sendo lembrado. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.